seus dias, Senhor, para te buscar, Senhor, para buscar em ti sabedoria, entendimento, conhecimento da tua palavra, para estar transmitindo isso para as suas ovelhas, Pai. Queremos te pedir que o Senhor possa usar ele, Senhor, neste momento, como um vaso de Deus, Senhor, que ele seja instrumento das tuas mãos, que toda palavra que sai da boca dele seja vinda do teu reino, Senhor, do trono do Senhor, Pai. Que nós possamos estar atentos, Senhor, para ouvir a tua voz esta noite, Pai, porque eu creio que ele vai ser boca tua esta noite aqui, Senhor, para falar aos nossos corações. Então, meu Pai, repreenda qualquer coisa que possa querer tirar a nossa atenção, Senhor, de receber o que o Senhor tem para entregar para nós. Continua abençoando o pastor Júlio e a sua família, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cumprimento a amada igreja do Senhor com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, é um dia de festa para nós, cristãos, quando nos reunimos em nome de Jesus, nesse domingo, com o propósito de cercarmos a mesa do Senhor, de estarmos aqui com esse propósito de ceiarmos esta mesa preparada por Cristo, essa mesa resultado desse imenso amor, essa mesa é resultado da graça, de algo que não poderíamos verdadeiramente com os nossos atos, com as nossas atribuições alcançar. Mas por conta do sacrifício da graça de Cristo, nós estamos aqui hoje. Nada te impede de cercar essa mesa. Se você crê em Cristo Jesus, essa mesa está posta aí, é pela graça. Mas existe uma outra mesa. E essa outra mesa tem tudo a ver com o que a gente louvou agora. Ele ressuscitou. Essa outra mesa é o nosso destino. Essa outra mesa é a nossa caminhada, é o chamado de Cristo. Que outra mesa é essa, pastor? No texto de Mateus, capítulo 26, versículo 29, Jesus diz assim: eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus Cristo cercando a mesa com todos nós, ele diz que há uma outra mesa preparada para nós, no reino de Deus, além daqui, que é o nosso destino de todo cristão. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, quando Cristo coloca muito claramente que vai ter uma mesa preparada com vinho novo para todos nós, no reino de Deus, algo nos chama a atenção a respeito disso. Porque até aqui a graça nos alcançou a todos nós somos chamados para estarmos aqui. Todos nós recebemos o chamado de Cristo Jesus. Aqueles que quiserem vir até mim, neguem-se a si mesmo e sigam-me. O sacrifício de Cristo, o amor de Cristo é para todo aquele que nele crê. Mas Jesus Cristo, se você puder abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 22, deixar aberta para nós olharmos, para você conferir, para você meditar depois. Jesus diz assim, nessa passagem, entre os versículos 26 e 27: então vocês dirão, preste atenção, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, o pecado, a iniquidade. O texto, quando a gente analisar esse texto, quando a gente olhar, ele vai dizer que ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Pessoas que participaram desta mesa, que comeram e beberam, que escutaram o ensino de Jesus, não participarão da outra mesa. Não cearão com Cristo, a própria palavra de Jesus. Quando ele diz que haverá choro e ranger de dente, é a forma como Jesus Cristo descreve o inferno. Aqueles que não adentrarem, que não participarem daquela mesa, não estarão na presença de Cristo. Eles verão, mas eles não estarão lá.
E ele prossegue no versículo 29, dizendo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus, os ímpios, os gentios, aqueles que não estiveram comumente como eles, mas entenderam algo diferente do que aqueles que estavam ali, esses que estavam ali não entenderam. E é sobre isso que a gente quer falar, o porquê que Jesus Cristo não reconheceu, o porquê que Cristo não reconhece essas pessoas que ensaiaram, que ouviram o estudo dele, os ensinos dele. Por que Jesus Cristo não reconhece? Quando a gente olha o texto e a gente analisa, a gente vai ver assim, Jesus diz que, a partir do versículo 22 aí de Lucas 13, diz que alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus responde e diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando a gente olha a palavra de Cristo falando, quando Jesus fala, a gente percebe a seriedade do que é tudo isso, de como nós devemos verdadeiramente explanar a palavra de Deus e nos preocuparmos com ela, do ensino que Jesus coloca. Alguém pergunta se são poucos os salvos. Jesus diz: esforcem-se. E a gente parece não entender porque Jesus não recebeu aqueles, porque aqueles não passaram pela porta estreita, não entraram pela porta estreita, ficaram de fora. Mas e a graça? Não é por esforço. A graça é a porta aberta. Ninguém, homem nenhum de nós, com todos os nossos atos, com toda a nossa religiosidade, com qualquer coisa, com qualquer sacrifício nosso, qualquer oferta nossa, nós não poderíamos abrir aquela porta. Mas o imenso amor de Deus abre essa porta, uma porta estreita, mas ela é aberta. Uma oportunidade maravilhosa é dada ao homem, a reconciliação com Deus. Há um chamado, ele levanta o próprio Cristo para que as pessoas o olhem. Mas Jesus Cristo mesmo diz: esforcem-se agora para entrar por esta porta, porque eu digo a vocês, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforcem-se. Quando Jesus Cristo fala isso, o termo grego usado, a palavra grega usada para expressar essa questão de esforcem-se, é uma palavra chamada no grego de agonizeste. A gente vê o vocábulo ali, agonizar, e que significa sofrer, mortificar, empenhar-se. Jesus Cristo usa esse termo uma única outra vez, quando perante Pilatos ele diz: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos, eles agonizastes por mim, eles batalhariam, eles lutariam. Quando Jesus Cristo diz que nós temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita, ele está dizendo que é uma batalha, que é uma guerra que nós enfrentamos, é uma luta constante, que depende de sofrimento, de mortificação, de negação de si mesmo, de empenho nosso para adentrar ali. Mas entrar aonde? Aonde é que eu vou entrar por essa porta? É muito óbvio quando ele diz que as pessoas olharão e verão e não estarão com ele no reino de Deus. E é esse chamado, às vezes, que nós esquecemos do motivo por que estamos aqui. O porquê que nós cercamos a mesa do Senhor, o porquê que nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia. O que significou o sacrifício de Jesus Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Muitas das vezes tem se apresentado, tem feito eventos gigantescos, aonde se apresenta que tudo isso parece que foi para te arrumar um marido, te arrumar uma esposa, resolver o teu problema financeiro, resolver a tua doença. E ninguém lembra do reino de Deus. Ninguém lembra que Jesus Cristo ressuscitou, como louvamos agora há pouco, e ressuscitou e foi subir aos céus, e foi preparar lugar para mim e para você, e vai voltar para nos buscar.
Entrar pela porta estreita é entrar no reino de Deus. Uma porta que homem nenhum conseguiria abrir. A igreja de Laodiceia se achava rica, poderosa, e Jesus disse que era pobre, desgraçada e nua. A igreja de Filadélfia se achava pobre, mas Jesus Cristo disse que eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Cristo abre a porta para o reino do céu, de Deus. Nenhum de nós poderíamos abrir. Nenhuma igreja potente, poderosa, magnífica poderia abrir aquela porta. É a graça de Deus que abre. Mas o nosso esforço nos leva àquela porta. E Jesus Cristo diz: esforcem-se, agonizem-se, empenhem-se, porque muitos tentarão e não conseguirão. Porque é lá que tem a outra mesa. É lá que nós vamos nos reunir com Ele. É lá que nós vamos nos reunir com os santos. E há um empenho nosso para isso. E não é frequentar, não é escutar. Nós ouvimos Ele falar que muitos falarão: Senhor, mas nós bebemos e comemos contigo. Tu ensinaste nas nossas ruas, eu sentei na igreja, estou ensinando. E Ele fala: não te conheço, afasta-se de mim. É no reino de Deus. É para lá que nós vamos. E o que a gente quer falar, o que Deus quer falar aos nossos corações, a respeito de tudo isso, é que existe uma ameaça desse processo de nós nos esforçarmos, de nós nos empenharmos pela graça de Deus, pelo imenso amor de Deus. Existem as ameaças que nos afastam, que nos impedem de entrar nessa porta, como aqueles muitos que Jesus Cristo disse que não teriam condições. Essa ameaça é o pecar todos os dias. É o pecar corriqueiro. É aquela forma como se a gente não entendesse o que é a graça, o que é o amor. O que Jesus Cristo está falando para nós é que nós precisamos vigiar constantemente. Há uma ameaça do pecado em nossas vidas todos os dias. A chamada para vigilância é imensa. Jesus Cristo faz várias chamadas para vigiarmos e orarmos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem. E nós temos que vigiar a vida inteira, o tempo todo. Não é quando percebemos o perigo. Não é nesses momentos que a gente percebe o perigo que eu tenho que vigiar o tempo todo. Jesus Cristo disse que quando Ele voltar, quando Ele vier a segunda vez, os dias que Ele voltar vão ser como os dias de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, coisa normal, dos dias normais. Não há coisa mais normal do que beber, comer, casar e dar-se em casamento. Mas essas pessoas não entraram na arca, desobedeceram, porque estavam desatentas, sem vigiar. Então a vigilância que Cristo chama é rotineira, é diária, para a vida inteira. Jesus Cristo dá o exemplo das prudentes, das virgens prudentes, que vigiaram, não arredaram o pé. A vida do cristão é essa, querido, é de vigiar. Porque o inimigo está à nossa volta, ao nosso derredor, bramando como um leão para nos devorar e nos matar. Precisamos estar vigiando, fechando as brechas, atento todos os dias, porque se não vigiarmos, o pecado nos consome. O pecado que nos impede de entrar pela porta estreita. Jesus Cristo: eu não vos conheço, vós que praticam o pecado, a iniquidade, o mal. Por quê? Porque não vigiaram. Por que não vigiaram? Mas tu morreu por mim, Jesus Cristo. Mas tu não vigiou. A imensa oportunidade que lhe foi dada, tu não deu atenção. Todos os dias tu caía, ele caía. Existem as ameaças, existem processos dentro disso, e a gente tem que entender esse chamado de nós estarmos atentos a isso, vigilantes. Nós precisamos vigiar. Por quê? Porque nós passamos por certas situações na vida que fazem com que
nos impedem, por esses processos que a gente passa, de nos esforçarmos e de entrarmos na porta estreita, de enxergarmos a graça de Deus. Por isso, da vigilância. E nós temos o sofrimento e o prazer. Dois momentos da vida da gente que impedem com que você entre pela porta estreita: sofrimento e prazer. Dois opostos, mas que os dois impedem isso em nós. Jesus Cristo, quando conta a parábola do semeador, ele diz que quando cai em terreno pedregoso, Lucas 8,13, e os que estão sobre pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e nos tempos da provação, das dificuldades, do sofrimento, das tribulações, se desviam. O sofrimento pode impedir, se nós não estivermos vigiando, se nós não compreendermos o que é o amor de Deus, se nós não nos esforçarmos, não nos empenharmos no sofrimento, ele é um processo da vida da gente que faz com que nós nos desviemos. Mas a parábola também conta que aqueles que caíram no terreno no meio dos espinhos, e aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados da vida, as riquezas e os prazeres da vida, e não dão fruto com perfeição. Os prazeres, as riquezas, os cuidados que a gente tem, nos sufocam e nos impedem de entrar no reino. A gente não dá fruto, cortados fora. Sofrimento e prazer, processos da vida do cristão, que se ele não estiver atento, vigilante, um esforço diário, porque depende de nós, do empenho nosso, de dizer não, de resistir. Jesus diz resistir, podem fazer com que a gente desista no meio do caminho. Outros processos que geram um perigo muito grande na vida do cristão. E é interessante, só ressaltando aqui, que quando Jesus Cristo, a despeito da vigilância que nós temos que ter constante e abrangente, tanto do sofrimento quanto dos prazeres, Jesus Cristo ele fala muito mais do cuidado e da vigilância que nós temos que ter com os prazeres. Há pessoas que se desviam sim por conta de sofrimento, mas há um número muito maior de pessoas que se desviam por conta dos prazeres. Então, a vigilância de Cristo, quando pede por conta dos prazeres, das riquezas, dos cuidados, é muito sempre maior. E uma outra coisa que nos impede, que faz com que nós nos enfraquecemos, faz com que nós fiquemos descuidados, são os elogios. É a busca do apoio do mundo, do reconhecimento de todos. Isso é terrível. Olha o que Jesus Cristo diz, Lucas 20:46. Guardai-vos, em algumas outras Bíblias, cuidados dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Pessoas que querem o reconhecimento, pessoas que querem o aplauso. Isso nos faz deixarmos descuidados. Cuidado com isso, vigia em relação a isso. Nós cristãos, queridos, nós precisamos agradar única e exclusivamente a Deus. O imenso amor dele por nós, por esta mesa posta aqui. E geralmente quando vamos agradar a Deus, vamos desagradar o mundo. Não tem como agradar os dois. Olha o que Jesus Cristo fala, Lucas 6:26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós quando todos estiverem falando bem de vocês, quando a gente não fizer nada para desagradar ninguém por conta do Evangelho, quando a gente se recuar, quando a gente se calar e todo mundo aplaudir. Ai de vocês, porque antes assim faziam seus pais aos falsos profetas. Falavam bem, mas eram falsos profetas. Ai de vocês.
cuidado com os elogios, cuidado com a vaidade. São processos que nos impedem, que nos tiram dessa vigilância, que faz com que a gente não nos esforcemos, não olhemos com o propósito de adentrar a porta estreita. Mas um outro, talvez, não assim tão sutil quanto o elogio, e esse é mais aparente, mas é muito perigoso, e talvez muitos de nós temos brincado com isso, são os vícios. Os vícios são algo que acontece na vida da gente, que faz o contrário da vigilância, nos deixa absortos, fora de alerta. Os vícios de Jesus Cristo ele recomenda, Lucas 21, 34, 36, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai o tempo todo. Querido, Jesus Cristo ele alerta sobre isso, principalmente do álcool, que isso pode destruir na vida do homem. Ele deixa que você ficar alerta, ele tira o poder de vigiar, e você comete coisas terríveis porque está no vício do jogo, no vício do sexo, no vício das drogas, no vício da pornografia, no vício da bebida. Isso nos tira a visão de Deus e nos coloca a respeito daquilo. Ficamos viciados naquilo. Não conseguimos tirar os olhos daquilo. E isso, no lugar de estarmos alerta, nos deixa o quê? Frouxos. Elogios e vícios são terríveis, são perigosos. Agora, a ameaça maior que tem, e tocar nesse assunto é meio complicado, é meio difícil. Terça-feira nós falamos disso. Por isso que Deus nos levou a umas 16 horas de meditação, de busca de intensidade. Porque Deus trabalhou no coração e falou forte. E os jovens nem sabiam de tudo isso, eles tocaram no assunto aqui, porque Deus tem algo comum para falar conosco. Quando Jesus Cristo diz àquelas pessoas que eles não participariam, não ceariam na outra mesa, e Jesus Cristo não reconheceu eles, pessoas que tiveram ali, tiveram em volta, participando, escutando, porque tem um outro Senhor nesse mundo que toma conta, que é o maior perigo, a maior ameaça que existe: o dinheiro. Difícil tocar nesse assunto, que a gente mexe em coisa espinhosa, mas é interessante. O dinheiro é uma ameaça mortal para quem quer entrar no reino de Deus. Impressionante. A escolha entre céu e inferno, querido, depende da nossa vigilância contra esse engodo do dinheiro. Jesus deixa muito claro quando ele diz: é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. O objetivo é entrar no reino. E quando o nosso esforço é para obter riqueza, isso não nos conduzirá à porta estreita. Não tem como servir dois senhores. Não tem como empenhar-se em duas linhas, em duas frentes. Ou você fica alerta, um absorto e o outro, ou ao contrário, e vice-versa. É o que Jesus chama mais a atenção. Jesus faz mais alerta, palavras de advertência a despeito do perigo mortal do dinheiro, do que propriamente falando da própria salvação. Porque ele sabe que é um senhorio muito forte. É o maior escravagista hoje deste século. É o dinheiro. Existem dois senhores, Deus e o dinheiro. Jesus faz esse paralelo, não dizendo que o dinheiro tem algum poder perante Deus ou colocando de pé de igualdade, mas perante o homem. E Jesus faz vários e vários alertas, inúmeros versículos. Nós vamos ler alguns, porque se a gente fosse ver todos, nós íamos ficar muito tempo aqui. Preste atenção. Mateus 6,19.
Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam. Jesus Cristo dá uma ordem, um mandamento, desobedecido por absolutamente quase todas as pessoas que têm condição, que recebem a bênção do Senhor. Não acumulem tesouros na terra. E nós acumulamos. Jesus Cristo diz em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, Mamon. Não tem como. Jesus diz em Mateus 6,31: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos. Não fiquem preocupados com essas coisas. Isso é um engodo do dinheiro para te enganar, para se apoiar a ele. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas Deus acrescenta. Jesus diz em Marcos 4,19: tudo é Jesus, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ficam infrutífera. Parábola do semeador. Jesus diz em Lucas 12,33: vendei o que tendes e dai esmolas. Isso é absurdo. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. E como é que eu faço tesouro no céu? Como é que eu faço bolsa que não se acaba? Abençoando quem? Pobre. E para preciso for, vende o que tem, mais dê. Jesus Cristo fala em Mateus 6,21: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração. Aonde nós temos colocado nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? O que tem mais importância para nós? É por isso que nós não nos esforçamos para entrar no reino de Deus pela porta estreita, porque eu vou me esforçar onde eu quero tesouro. Aonde está o meu tesouro? Mas não posso querer ter isso, eu não posso querer ter aquilo. E Jesus diz: o reino de Deus é como aquele homem que descobre um tesouro enterrado, vende tudo o que tem para adquirir aquele tesouro enterrado. O esforço, o tesouro é o reino de Deus. A porta foi aberta. Aquele que não perder a sua vida por amor a mim não vai ganhar. Nós precisamos perder a nossa vida, perder tudo, entregar tudo por amor a Cristo. Jesus diz, Lucas 14,33: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Jesus Cristo falando, não é o pastor Júlio. É Jesus Cristo falando. Se você não renunciar a tudo que você tem por amor a Ele, você não pode ser discípulo de Cristo, seguidor dele. Lucas 6,24: mas ai de vós, ricos, um ai. Os ais de Jesus são coisas de juízo terrível, porque já tens a vossa consolação. Ele fala isso quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro. O rico no inferno: não, você já recebeu tudo lá, acabou, agora ele vai receber aqui. Ai de vós ricos, que não abandonou, que se apegou, vocês já receberam. Agora olha o que ele fala para os pobres, 6,20: e levantando ele os olhos para o seu discípulo, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Lucas 12,15: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Queridos, são inúmeros versículos de alerta a despeito do senhorio do dinheiro. Uma ameaça mortal que impede a nossa visão da porta estreita, o nosso empenho para a porta estreita, a visão, o desejo de ir para o céu. Como o Gil pregou um dia aqui na Escola Bíblica Dominical, nós temos que acordar todos os dias com anseio da volta de Cristo. Mas quantos de nós falam: não volta agora não, porque eu ainda quero fazer essa viagem, ainda quero ver isso, ainda quero ver aquilo, tesouro na terra. Mas vamos abrir um parênteses aqui, rápido, antes das reclamações de segunda-feira, que sempre vem. Vamos abrir um parênteses, para a gente entender. Apesar de Jesus Cristo dar um ai sobre os ricos e abençoar os pobres, como a gente viu em Lucas 24 e Lucas 20, capítulo 6,
Jesus ele não está dizendo, prestem atenção, nem Jesus nem eu, que o dinheiro torna alguém amaldiçoado ou abençoado. Ele não está dizendo isso. Ele não diz isso. Porque os ricos e os pobres abençoados são os que consideram Jesus superior a qualquer riqueza e usam tanto a sua riqueza quanto a sua pobreza para quê? Para enaltecer a Deus como maior do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Nós vimos pregando aqui. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Isso não me influencia. Ele não pronuncia bênção nem maldição sobre a condição financeira de alguém. Se você é pobre, você é um abençoado. Se você é rico, você é um amaldiçoado. Ele não pronuncia isso. Ele dá um ai, um cuidado. Agora Jesus, ele adverte: o dinheiro, as riquezas são perigosas. O dinheiro é perigoso. Jesus considera muito mais perigosa a riqueza. A pobreza é como se ela fosse auspiciosa. É como se ela trouxesse um indicador de caminho para você buscar a Deus. Por isso que ele dá um ai para as riquezas e abençoa a pobreza. Porque a pessoa pobre, ela tem um caminho mais fácil de se aproximar de Deus. A pessoa rica, ela tem dificilmente ela entende Deus como superior e busca. O pobre, provavelmente, geralmente, vai para os pés do Senhor. Então o que Jesus coloca é alerta. O problema não está em ser ou deixar de ser. É como você ver isso. Aí chegamos aonde a gente quer chegar a despeito da outra mesa, a despeito da porta estreita. É como nós olhamos tudo isso. Bênção ou maldição não está na riqueza em si, mas em como eu olho ela. É nisso que está colocado. Os olhos. Esse nosso esforço para entrar pela porta estreita passa por essa batalha. De como eu vejo Deus e o dinheiro. Preste atenção no texto. Mateus 6, 22, 23. Nós lemos no prefácio. Nosso trabalho aqui. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas, tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serei? É uma descrição de luz e trevas. Mas o que tem isso a ver com o dinheiro? Quando nós lemos, se você prestou atenção na leitura, essa declaração de Jesus Cristo dos bons olhos, dos olhos maus, está entre Mateus 19 e Mateus 24. Quando Jesus fala, ele orienta para nós não acumularmos tesouro na terra, mas tesouro no céu. E no versículo 24 ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. O que acontece é o seguinte: se eu acumulo tesouros no céu, uma abundância disso, como se eu estivesse dizendo que eu escolho Deus ao invés do dinheiro. Do mesmo jeito, eu posso servir a dois senhores? Não. E quando eu sirvo a Deus, eu estou me enchendo de luz. É como se eu dissesse não para as riquezas, não para o dinheiro, e sim para Deus. E esta passagem está no meio das duas, está no meio da conversa de Cristo. Para a gente entender um pouco melhor isso, para ficar mais claro o que são os olhos bons, o que os olhos bons e os olhos maus têm a ver com o empenhar-se, com o esforçar-se para entrar no reino de Deus, para ceiarmos na outra mesa. Jesus Cristo, nesse texto de Mateus 20 e 15, quando ele conta a história, a parábola dos trabalhadores que são contratados para trabalhar, e conta desde aquele que começa no início do dia até o que trabalha só a última hora e ele paga o mesmo salário, por conta da misericórdia, da compaixão do dono da vinha. Lá uma passagem que diz assim, o dono da vinha falando: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. A
mesma expressão que Cristo usou lá, no versículo 23 de Mateus, que nós lemos agora há pouco, dos olhos maus. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Por que o olho dele era mau? Porque ele não viu como beleza a atitude do dono da vinha de usar de misericórdia por aqueles últimos trabalhadores. A misericórdia não era algo importante para ele, mas sim o dinheiro em si. Os olhos maus botaram um olho no valor, na questão do dinheiro, e não na questão da misericórdia do ato que foi usado. Ter olhos bons é olhar para Deus, para a beleza do perdão, superior ao rancor. A beleza da misericórdia, superior ao juízo. Para a beleza do compartilhar, superior ao acumular. Ter olhos bons é enxergar a bondade de Deus acima do poder das riquezas, do brilho das riquezas. E ter olhos maus é o inverso disso. O que nós precisamos buscar urgentemente e clamar a Deus é que nós nos esforcemos para ter bons olhos, para podermos enxergar essa mesa com o sentido e o significado correto dela. O amor que foi derramado por aqui, conforme os nossos olhos, conforme nós olharmos, nós vamos enxergar o que tem, e nós vamos passar e desistir por tudo, porque nós queremos entrar pela porta estreita. Porque o inverso, a outra opção que nós temos da porta estreita é a porta da perdição, larga e espaçosa. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus venha operar em nós, venha fazer uma cirurgia oftalmológica, venha tirar as cataratas da ganância da nossa vida, venha tirar toda a doença dos nossos olhos que gera cobiça, inveja, maledicência. Precisamos dos colírios de Cristo. E é interessante que Jesus Cristo diz: a igreja que se achava rica, a igreja que tinha olhos maus, que via a riqueza acima do amor, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Olha o que Jesus Cristo fala para a Laodiceia: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Nós estamos precisando do colírio de Cristo. Nós precisamos enxergarmos com a bondade. Precisamos de bons olhos para nós percebermos que nós precisamos cear, e o nosso objetivo é na outra mesa. Porque Jesus Cristo, vocês vão cear aqui